Na receita de hoje você vai aprender a fazer esse omo líquido para roupas finas e delicadas. Isso mesmo, gente, super fácil de fazer. E olha como ele fica, super transparente, lindo, lindo. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, aqui eu tenho já o meu recipiente, tá? Nele, nós vamos começar a adicionar a soda. Aqui eu tenho 140 gramas de soda. Vou diluí-la em 150 ml de água em temperatura ambiente. Lembrando que a soda, você nunca dilua ela em água quente, tá? Porque ela já ferve quando entra em contato com a água ambiente. Vou dar uma misturada aqui até ela dissolver por completo. Dissolveu, aí sim nós vamos adicionar na receita. Mas por enquanto, eu sempre começo diluindo a soda, porque enquanto a gente está misturando o óleo e o álcool, ela vai diluindo, tá? Ó, já senti que diluiu. Vou reservar aqui do lado e vamos dar continuidade à receita. Bom, gente, nessa receita eu vou usar 900 ml de óleo, tá? Sempre lembrando de usar luvas e máscaras para fazer a sua receita. Hoje eu não tô de máscara porque senão eu não consigo falar com vocês, tá? Tô usando esse aqui, tá? Não é propaganda. Tô mostrando porque muita gente às vezes quer saber a marca que eu tô usando no dia. Essa é a marca que eu encontrei na promoção. Eu paguei, eu acho que R$ 4,99 em cada litro desse óleo. O óleo tá em temperatura ambiente, tá? Não precisa esquentar ele. Se vocês fizerem a receita do jeito que eu faço, passo a passo, não tem como dar errado, tá? Tô colocando aqui os 900 ml de óleo. A mesma quantidade de óleo eu vou colocar de álcool. Vocês sabem que nessa garrafa aqui de álcool, 70% que eu uso tem 1 litro. Não posso colocar a garrafa toda, eu vou colocar 900 ml dela. 350 mais 350 dá 700 ml, né? Agora, para chegar a 900, mais 200 ml. Pronto. 900 ml de álcool, tá? Agora, já com óleo e o álcool no mesmo recipiente, vamos misturar até ele ficar esbranquiçado, tá, gente? Isso aí é coisa rápida, de segundos isso acontece. É só você misturar até ele ficar esbranquiçado, sem mistério algum. Hoje a receita eu tô fazendo, falando ao vivo com vocês. Ao vivo não, né? Assim, junto com a receita eu falando para testar e ver se vocês gostam da receita assim. Ou do jeito narrado depois, tá? Depois vocês me dão um feedback aí de vocês. Ó, vocês podem ver que já tá ficando esbranquiçado, tá vendo? Já tá bem misturado. Isso levou segundos para acontecer. Agora nós vamos adicionar a nossa soda, que diluímos no começo da receita, tá? Que, lembrando, foram 140 gramas de soda diluída em 150 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar aos poucos e sempre misturando. Gente, nessa hora é muito importante vocês manterem a constância, tá? De vocês colocarem a soda aos poucos e sempre misturando e sempre observando a receita de vocês. Porque às vezes a soda esquenta tanto que ela ferve. Se começar a ferver, levantar fervura aqui, você para de colocar soda na hora e depois, quando baixar a fervura, você acaba de adicionar o restante. Ó, acabei de colocar soda. Agora não tem mistério algum. Vamos misturar até isso saponificar. Qual ponto eu vou fazer hoje? Hoje nós vamos fazer o ponto de traço, tá? Que é mais fácil para vocês pegarem. Mas se você, quem tem mais experiência em sabão e quiser fazer no ponto de vela, também pode. Eu vou mostrar tanto o ponto de vela quanto o ponto de traço para vocês. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem esse processo acontecendo, a mágica acontecendo aqui nessa receita, tá?
Bom, gente, ó, já tô misturando aqui por alguns minutos, deve ter uns 6 minutos que eu tô misturando. O ponto de vela é esse aqui, tá vendo? Essa película que tá criando em cima do sabão. Então, isso aqui é o ponto de vela. Eu podia até misturar mais um pouquinho, tá? Mas já pegou o ponto de vela, tá vendo? Essa película, e quando você levanta a colher, ela fica pendurada. Ah, Bernardo, por que dessa vez demorou tanto para pegar ponto? Porque como a gente está fazendo esse homo para roupas delicadas, finas e delicadas, eu estou colocando menos soda. Então, ele pega ponto mais devagar, tá? Mas vai pegar ponto do mesmo jeito. Podem ficar misturando, que só demora um pouquinho a mais, mas vai pegar ponto de qualquer jeito. Agora eu vou continuar misturando até pegar o ponto de traço. Bom, gente, ó, já fiquei misturando aqui por um bom tempo. Vocês podem ver, não ficou totalmente branco. Para vocês saberem o ponto certo, ou ele fica bem branquinho ou ele fica assim, tá vendo? Ele fica grosso, seco, tá? Não parece que ele tá molhado nem brilhoso. E olha como é que é a consistência dele, ó, tá vendo? Cai em blocos, fica bem pesada, tá? Esse é o ponto certo, o ponto de traço. Agora eu vou colocar 2 litros de água fervendo. Vou colocar metade e depois eu coloco a outra metade. Bernardo, mas por que você coloca aos poucos a água? Gente, para manter a temperatura, tá? Porque enquanto a gente vai misturando, a mistura ela perde a temperatura. Então, para manter a temperatura, eu coloco água aos poucos, tá? Ó, já coloquei a metade, vou misturar e depois eu coloco o restante. Olha como é que é fácil. Não tem mistério nenhum. E para quem for perguntar, Bernardo, por quanto tempo você ficou misturando para chegar ao ponto de traço? Gente, acho que foi em média 30 minutos. Demorou um pouco a mais do que o normal, porque por conta da quantidade de soda que eu utilizei nessa receita, porque eu quero que não fique muito potente. Eu quero ele bem fraquinho para lavar roupas delicadas, tá? Porque não adianta a gente usar um produto para roupas delicadas e agora na mistura aqui do sabão a gente pegar e fazer uma mistura forte, porque vai ficar forte o sabão de qualquer jeito. Então, você tem que tomar muito cuidado com a soda, tá? Quando for para roupas delicadas ou quando for fazer um sabão caseiro, sabonete, muito cuidado com o pH. O ideal é você ter aquela fitinha de pH para você medir o pH da sua receita, do seu sabão. Ó, coloquei o restante da água, vou misturando. Vocês podem ver, tá até subindo já bolinhas de sabão, tá? Porque já fez essa saponificação. Só tem um gruminho ou outro que não tem problema, tá? Se ficar. Porque depois ele derrete quando a gente for fazer o sabão. Olha isso. Agora eu vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Deixa eu lá pegar. O pulo do gato é você colocar água em temperatura ambiente sem talhar. Como aqui tá fervendo, ó. Tá muito quente. Se onde você estiver fazendo a receita estiver muito frio, a temperatura, provavelmente a água da torneira vai sair gelada, muito gelada. Então o que, que você faz? Você começa a colocar água morna e depois você vai para a água em temperatura ambiente, tá? Agora, se você está num lugar, igual aqui hoje no Rio, tá meio calor, a água não está saindo fria da torneira, então você já pode direto colocar água em temperatura ambiente, tá? Cuidado para não dar choque térmico. Sempre aos poucos e misturando, tá bom, gente? Aqui eu tenho uma garrafa de 3 litros, vou começar a adicionar aos poucos e misturando bem, ainda mais agora no começo, beleza? Porque pode talhar, então não para de misturar. Ó. No começo sempre aos pouquinhos, tá? Ó. Mistura, coloca um pouco, mistura e assim você vai, tá? Para não talhar. Até baixar essa temperatura. Depois que a temperatura baixar, você pode colocar água à vontade, que ele não talha mais. Até agora eu não coloquei quase nada de água, tá? Bem aos pouquinhos, para não talhar nossa receita.
Vamos lá, ó. Se você não misturar nessa primeira garrafa, se você não misturar muito bem, corre o risco de talhar. Ó. Espirrou até um pouquinho em mim. Pera aí, gente. Tá vendo como é que é perigoso trabalhar com isso? Voltei, tá? Lavei onde é que caiu. Sempre quando cair soda ou alguma coisa da receita em você, você lava na hora, tá, gente? Senão acaba te queimando. Ó, acabei de colocar os 3 litros de água. Vou misturar. Agora que eu já misturei muito bem, tá? Esses 3 litros de água que eu coloquei, vou colocar 100 ml de água sanitária. Se você quiser utilizar cloro, coloca 50 ml, tá? Ele vai ajudar a clarear o seu sabão. Ele serve como alvejante para as roupas, tá? Olha como é que dá uma clareada no sabão, tá vendo? Ó. Agora eu vou colocar mais água. Podem ficar tranquilos que no final da receita, na descrição aqui, eu vou deixar a quantidade certa que eu utilizei de água, tá? Coloquei mais 3 litros de água. Agora nós vamos entrar com o nosso Omo. O Omo que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Omo para roupas finas e delicadas, tá? Original. Não é propaganda, tá, gente? É porque o que eu estou usando hoje é esse. Para dar um cheirinho e para dobrar essa receita, né? Dobrar o que a gente comprou no mercado. Aqui tem 450 ml. Coloquei tudo. Vou voltar a misturar. Gente, agora, na minha terceira garrafa de 3 litros, eu tirei 300 ml, tá? Dessa água. Vou colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato. Uma bem generosa, tá? 2. Vou dar uma misturada muito boa. E vamos adicionar na nossa receita. Sempre aos poucos e misturando, tá? Porque o bicarbonato em quantidade muito grande pode deixar sua receita leitosa. Em vez de espessar o sabão, ele vai afinar. Ó, já misturei muito bem, agora eu vou adicionar aos poucos e misturando. Agora nós vamos colocar a mesma quantidade de água, os 300 ml, e vou colocar 2 colheres de sopa de ácido cítrico. O ácido cítrico também vai ajudar o nosso sabão a descer o pH dele, tá? Pra gente já usar, sem medo de estragar as roupas. Aqui eu tenho 300 ml, tá? Vou colocar 2 colheres de sopa de ácido cítrico. 1, 2. Vamos misturar muito bem e adicionar na nossa receita. Coloquei todo o ácido cítrico. Agora vamos colocar o Lauril para fazer mais espuma. Quem faz para vender, tá, gente? Se atenta a isso. Coloca Lauril para fazer mais espuma. Tudo bem que a gente usou já esse Omo, ele serve como um espumante, né? Vou até colocar o restinho que tá aqui. Mas se você quiser ele bem potente, espumando bastante na máquina de lavar, você coloca o Lauril também. Como eu usei quase 1 litro de óleo, eu vou usar 100 ml de Lauril, tá? Eu não coloco muito Lauril porque o Lauril ele pode fazer mal à pele em grande quantidade. Eu não vou colocar mais água aqui nele, tá? Vou deixar ele descansar até amanhã. Amanhã eu volto para mostrar para vocês como ele tá. E se precisar colocar mais água, eu mostro para vocês. Então, até amanhã. Gente, voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês uma coisa, tá? Eu esqueci de medir o pH. Vou medir o pH aqui com vocês. E vocês vão ver que nessa mistura que eu fiz aqui, o pH já fica perfeito para você usar hoje mesmo se você quiser. Mas a minha recomendação para vocês é esperar até amanhã, que ele vai engrossar mais ainda.
você vai colocar mais água, vai render mais. Mas se você quiser utilizar ele agora, você pode. Eu vou te provar isso agora, ó. Olha como é que tá o pH dele. O pH tá 8,7, entre 8 e 7, tá? O pH do sabão. Então já tá perfeito para você usar para roupas finas e delicadas. Vou deixar ele descansar até amanhã e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, após 24 horas, olha como ele engrossou. O que nós vamos fazer agora? Eu vou medir o pH dele e vamos ver se a gente consegue fazer que ele renda mais, tá? Como a gente utilizou pouca soda cáustica nessa receita, então ele rendeu um pouco menos do que o normal. Vou medir o pH, vou ver como está o pH e vamos ver o que dá para fazer, beleza? Deixa eu ver. Tá 7, 7, pH 7, tá? Para roupas finas pode chegar a um 8, 9. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouquinho mais de água e vou colocar um pouco de barrilha leve para ver se a gente dá uma espessada nesse sabão e ele rende mais. Bom, gente, já peguei aqui. Tenho 2 colheres de sopa de barrilha leve, tá? Vou colocar 500 ml de água. Peguei aqui a garrafa com 3 litros para eu conseguir medir melhor. Mas pode ficar tranquilo que a quantidade de água no total que eu for utilizar, eu falo para vocês, tá? Coloco na descrição. Vamos dar uma misturada. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco dessa água da garrafa e um pouco da barrilha para ir engrossando, tá? Vamos lá. Já sei que muita gente vai me perguntar, Bernardo, por que você não colocou bicarbonato ao invés da barrilha leve? Gente, vocês viram que o pH tá 7. Se eu coloco o bicarbonato ele tende a descer mais ainda o pH. E como o pH para mim já está baixo, eu estou colocando a barrilha porque a barrilha ela levanta um pouco o pH, tá? Já estou sem luva aqui porque agora não tem nem mais perigo. O pH desse sabão já está para você colocar a mão e não pinicar, não acontecer nada. Só estou fazendo ele render mais, tá? É até uma dica para vocês aí em casa, para vocês se virarem com o sabão de vocês, tá? Porque vocês já sabem que aqui eu ensino a fazer sabão, não passo só a receita. Beleza? Gente, me desculpe o barulho que tá passando o carro aqui na frente, aí sempre sai no áudio, tá? Estamos tentando fazer dessa forma para ver se facilita para mim e para vocês. Depois vocês me falem nos comentários. Ó, deu uma engrossada boa. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar mais 3 litros de água. Vou pegar mais 2 colheres de sopa de barrilha. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Olha, gente, já engrossou de novo. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês viram o tanto que tava de sabão e o tanto que já tá rendendo, né? A mágica acontecendo. Vocês têm que saber olhar para o seu sabão e ver o quanto ele pode render, tá? Eu vi que quase 1 litro de óleo nem ia dar só aquilo ali, né? No mínimo vai dar uma bacia dessa cheia. Então, vamos fazer com que dê. Agora vamos medir o pH e ver se aumentou, tá? Ó, deu uma aumentadinha. Estão vendo como é que a barrilha ela aumenta o pH? Ó, de 7 que tava foi para 10, tá? O que eu vou fazer? Eu quero ele 9,8, eu não quero ele 10, porque 10 é sabão normal para roupas normais. Então o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouco de ácido cítrico. Aqui, gente, aqui eu tenho 500 ml de água, tá? Eu diluí 1 colher de sopa de ácido cítrico,
Vou colocar na nossa receita. Vamos medir o pH dele. Vamos ver como é que tá. Ó, o pH já baixou. Foi para 9, ó. 9, 8. Tá ótimo. 9 e 8 tá ótimo, tá? Com uma colher de sopa de ácido cítrico. E olha como ficou bom. Chegou no ponto que a gente quis e ainda rendeu bastante. Se você quiser não ter esse trabalho de fazer ele render mais, você pode parar lá depois das 24 horas. Se engrossar, pode colocar um pouquinho mais de água, tá? Mas se você quiser já usar e fazer que renda isso tudo, faz esse jogo que eu fiz, tá? Porque hoje eu ensinei a vocês a fazer um sabão para roupas finas e delicadas e ainda mostrei para vocês como eu faço para o sabão render mais, tá? E para quem me pergunta, Bernardo, da onde você compra seus produtos? O ácido cítrico, o bicarbonato, a soda. Eu vou deixar o grupo aqui de vendas, tá? Na descrição. O grupo de vendas, vou deixar o grupo de sugestões e de conversa de receitas e vou deixar o link de membros que tem um grupo de WhatsApp especialmente que eu respondo as perguntas para vocês, beleza? Agora vamos levantar isso aqui e ver se está espumando bastante. Olha isso. Vocês estão vendo? Se eu quiser engrossar mais ele, posso colocar até mais barrilha, mas para mim dessa forma já está bom. Tá vendo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar que isso ajuda muito o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!